Olá, meu nome é Rubens Bellarmino e nessa videoaula de hoje eu quero compartilhar alguns assuntos interessantes relacionados como o autoconhecimento pode ajudar a combater as comparações ou o efeito das comparações na nossa vida. Então, isso é baseado numa ferramenta de desenvolvimento pessoal e também baseado na Bíblia, né? Então, vamos lá. Primeiro, por que falamos sobre comparações? Por que falar sobre comparações? Porque comparação é algo muito atual, comparação é algo que nós vivemos hoje em dia com as redes sociais, hoje em dia é muito fácil nós nos pegarmos nos comparando com alguém, enfim. E qual que é o mal, qual que é o prejuízo, o que isso pode causar, né? Pode causar muitas situações, vamos comentar. A comparação, sim, é comum, mas o excesso dela é prejudicial. Então, vamos lá. Pode afetar a autoestima e a paz interior. Também pode roubar a alegria e o próprio processo. Porque quando eu estou olhando para os outros, quando eu estou olhando para o gramado do vizinho, quando eu estou olhando para fora, eu não percebo o que há de bom por dentro. Eu estou olhando para lá e não estou percebendo o que tem aqui. Então é muito complicado isso, e se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos em comparações. Vamos lá. Falando de um versículo da Bíblia que eu acho muito interessante, Gálatas 6,4 está registrado: cada um examine os próprios atos, que nós possamos olhar para o que nós estamos fazendo. O versículo continua dizendo assim: então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Então, nós temos que olhar para os nossos próprios atos. Nós temos que olhar para o que nós estamos fazendo. Isso é muito importante, tá bom? Os efeitos da comparação. A comparação pode gerar insegurança. A comparação pode gerar uma cobrança excessiva. Então eu me cobro muito porque eu vejo a outra pessoa, um amigo meu, um familiar meu, indo muito bem, e aí eu começo a me cobrar excessivamente. Mas calma aí, eu preciso respirar fundo, eu preciso entender algo muito importante, que cada um tem a sua corrida, cada um tem a sua jornada, e isso é muito importante. Nós vamos comentar. Desvalorização da própria história. Quando eu fico olhando muito para a história dos outros, quando eu fico olhando muito para, enfim, quem chegou, quem fez, eu paro de observar a minha própria história. E cada um de nós, é muito importante nós valorizarmos a nossa própria história. Então, essa videoaula, esse compartilhar de informações aqui é nesse sentido de ajudar, nesse sentido de despertar em nós uma reflexão sobre isso. Então vamos lá, nós precisamos valorizar a nossa própria história, tá bom? O que é autoconhecimento? Em linhas gerais, falando de uma forma bem sucinta, é uma clareza de identidade. Quem eu sou? Quem você é? Então é essa clareza que nós precisamos ter. Quem de fato nós somos? Isso que precisa estar claro para mim e para você. A gente precisa saber quem nós somos. Então vamos lá. Consciência de valores. O que são valores? São os princípios internos que originam decisões, comportamentos e prioridades. Então, desses valores, desses princípios internos que eu tenho, vai gerar aí as minhas decisões, vai impactar nos meus comportamentos e vai estabelecer as minhas prioridades, porque isso está tudo relacionado aos meus valores. Então vamos lá. Entendimento do próprio propósito. Eu preciso entender o meu propósito. Mas o que é propósito? Vamos falar de uma forma bem geral e objetiva aqui. O porquê por trás do que fazemos. Isso é um senso, é uma frase que dá um senso para a gente entender o propósito. É o porquê eu faço, é o porquê eu ajo, é por que eu vou, por que eu trabalho, por que eu estou focado nisso.
é o porquê por trás do que fazemos. Isso é uma frase que dá uma clareza para... Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente também entende o propósito. No olhar bíblico, nós vamos entender, podemos definir como o plano de Deus para a vida de cada pessoa. Então, se nós olharmos à luz da Bíblia, nós vamos ter essa percepção que há um propósito, que há um chamado, que há Deus nos direcionando para que a gente cumpra aquilo que Ele estabeleceu nas nossas vidas. Então, por isso agimos como agimos, porque Deus está nos direcionando para cumprir com esse propósito, com essa chamada maior, essa chamada divina que está sobre as nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá, vamos refletir. Quando eu sei quem eu sou, eu paro de tentar ser quem eu não sou. Olha só que forte isso. Quando eu sei quem eu sou, eu paro de tentar ser quem eu não sou. Isso é muito importante, isso é muito claro, isso é muito objetivo. Quando eu foco em buscar essa essência, em estar claro para mim quem eu sou e agir com base nisso, eu paro de tentar ser quem eu não sou. Então isso é importante, que é muito claro para todos nós. Vamos lá. Clareza de identidade. Cada pessoa é única. Isso é um fato, isso é uma verdade. Não tem como nós pegarmos pessoas diferentes, pessoas de situações, de geografia diferente, e nós queremos comparar. Isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom, porque óbvio que vai ter um desnível, uma discrepância aí, e enfim, então cada pessoa é única. Eu sou único, você é único, você é única, então essa premissa é muito importante. Então nós somos únicos. Talentos e dons diferentes. Tem pessoas que têm talento para cantar, tem um dom, tem uma pessoa que tem uma habilidade, uma coisa, uma facilidade para fazer determinadas coisas. Tem pessoas que têm facilidade com a matemática, com as artes. Com o que você tem facilidade? O que você entende de dom natural? Ou seja, que Deus já te capacitou para fazer, para usar. Então, nós precisamos ter clareza disso. Em Jeremias 1,5 está registrado: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi. Deus já sabe, né? Deus, através da sua onisciência, Deus já sabe de tudo isso que Ele pôs em nós. Então, que nós possamos ter clareza disso, que nós somos únicos e que Deus nos dotou de talento. É muito importante você observar e ver os seus dons, o que Deus te deu, que já está em você, tá bom? Cada um tem o seu tempo. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito importante. Processos diferentes. Se eu estou me preparando para um exemplo aqui, uma corrida de 5 quilômetros, e por acaso eu chegar a ficar ali, né, nessa corrida entre os últimos, e depois eu ter ciência de que os que chegaram em primeiro lugar já são competidores profissionais. Então, o que é isso? Processos diferentes. Eu preciso respeitar o meu processo, eu preciso respeitar essa diferença de processo e não me cobrar tanto se eu não cheguei em primeiro lugar desta vez, nesta corrida, nesse exemplo. Por quê? Porque eu preciso entender qual processo que eu estou, qual é o meu processo, tá bom? Comparar fases gera frustração. Então, se eu fico comparando fases diferentes, pessoa que já está lá no pódio e eu estou aqui, uma frase que eu ouvi uma vez é: comparar o meu bastidor com o palco de alguém, isso não vai dar certo. Se eu estiver comparando fases diferentes, isso vai gerar frustração, com certeza. Então, vamos tomar cuidado com isso. Em Eclesiastes 3:1 está registrado: há tempo para todo propósito. Há tempo. Então, eu só preciso entender qual é o meu momento, qual é o meu tempo, e não ficar me perdendo nessas comparações, tá bom? Foco no propósito.
Metas alinhadas aos valores. Eu preciso alinhar as minhas metas aos meus valores. Isso é uma premissa também. Não viver sonho dos outros. Então, se você está indo estudar medicina porque você gosta, porque você ama, ou se você está indo estudar diversas áreas, diversas faculdades, você está indo estudar artes, está indo estudar outras coisas, porque isso é o que você sonha, então ótimo, vai dar super bom, vai dar certinho. Agora, se eu estou indo porque é o sonho de outra pessoa, aí não vai casar, aí não vai dar certo. E em Romanos 12:1, nós temos essa referência que vai falar um pouco sobre isso. Romanos 12, versículo 2. Tá bom? Vamos avançar aqui. Exercício de autoconhecimento. Então, o exercício é o seguinte: você pega um papel, uma caneta aí, ou o seu celular, e você escreve aí 3 qualidades que você tem. Quais são as 3 qualidades que você tem? As principais, a que fica mais evidente para você. Então, você anota. Primeira qualidade, você canta bem, você toca bem, você tem habilidade ali na matemática, você se expressa muito bem. Então, você anota 3 principais qualidades. Conquistas que Deus já te permitiu. Então, você pode estar aberto, ou seja, inteirado de você perceber o que Deus já te deu, o que Deus já te permitiu. Então, foca aí no que já temos. Isso daí tem muito a ver com gratidão também, e nós temos grato pelo que nós já temos. Isso é muito importante, isso é muito relevante, tá bom? Então, vamos lá. O terceiro exercício. Então, primeiro você lista as suas 3 qualidades, que são mais evidentes, né? Se você tiver mais, pode listar mais. As conquistas que Deus te deu, lista aí o que Deus já te deu até hoje. Faz uma lista aí, 3 principais, se você quiser colocar 5, 7, faz essa lista aí. E o que faz sentido hoje para você? O que faz sentido para você hoje? Faz sentido para você estudar? Faz sentido para você ir para a academia? Faz sentido para você cuidar da saúde? Faz sentido para você se debruçar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, que isso gera muitas coisas boas para nós? Alimento espiritual? Então, fica aí. É importante eu ter essa lista, eu ter essa clareza. Esse exercício é para mim ter mais clareza e é para mim avançar, tá bom? Então vamos lá. Autoconhecimento à luz da Bíblia. Deus nos chama à identidade, não à competição. Olha só. Deus nos chama à identidade, não à competição. Então, eu não estou competindo com ninguém. Eu não estou competindo com pessoas que muitas das vezes fazem diversas coisas e eu vejo isso e eu entendo que é o chamado dele, é o chamado dela, e isso me causa alegria ver as pessoas cumprindo o seu chamado, o seu propósito de vida, até porque a vida é uma só e passa, né? Ainda que a gente viva 100 anos aqui, a vida passa de uma forma que a gente entende que é rápida. Então, quando estivermos aqui, nós queremos fazer coisas boas. Então, em Efésios 2:10 está falando isso, nós somos feituras de Deus para fazer coisas boas, nós somos feituras de Deus, é o que está registrado em Efésios 2:10, tá bom? Mensagem final fica aqui para nós. Você não precisa ser melhor que ninguém, você não está aqui para ficar competindo, eu não estou aqui para ficar competindo, não preciso ser melhor que ninguém. Apenas precisamos o quê? Ser fiéis a quem Deus nos chamou para ser. Nós não precisamos competir com ninguém, mas nós precisamos ser fiéis ao que Deus nos chamou para ser, tá bom? Então, fica aqui essa reflexão, fica aqui essa aula objetiva, falando um pouco sobre isso, mas o nosso intuito é isso, compartilharmos bons pensamentos, usarmos o que Deus nos disponibilizou de ferramentas para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente seja servos de Deus melhores, e esse é o intuito, e esse é o propósito. Fica aqui o meu abraço, minha gratidão por você assistir esse vídeo até aqui, e até breve nós nos vemos nos demais vídeos, tá bom? Obrigado, até mais!